palestra é Princípios Básicos do Planejamento, Implementação e Condução de Programas de Melhoramento Genético de Ovinos, ministrada por Bruno Fernandes Salles Santos. Bruno Santos é zootecnista formado pela Unesp Botucatu, mestre em Nutrição e Produção Animal pela mesma instituição e possui PhD em Animal Breeding and Genetics pela University of New England, em Armidale, na Austrália. Bruno trabalha desde 2012 na Abax Blue Limited, com base em Dunedin, na Nova Zelândia, onde atua em diversos projetos ligados à genética e melhoramento animal, particularmente na área de seleção econômica e objetivos de seleção, design e implementação de programas de melhoramento genético. Com particular interesse na área de ovinocultura, desde sua graduação, Bruno possui experiência como produtor e criador de ovinos e tem atuado na área de consultoria há anos. Bruno atua em uma gama diversificada de projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de bovinos de leite e corte, ovinos, caprinos, suínos e outras espécies de animais e plantas. Sua atuação envolve uma ampla gama de projetos realizados em diferentes países, como Arábia Saudita, Austrália, Brasil, Etiópia, Estados Unidos, Índia, Irlanda, Nova Zelândia, Nigéria, Rússia, Tanzânia, Uganda, Reino Unido, Uruguai e outros. Bruno tem atuado fortemente para a implementação de programas de melhoramento em países em desenvolvimento, buscando introduzir conceitos e práticas que aumentam a eficiência de produção de forma sustentável. Grande ênfase tem sido aplicada para a utilização de dados produtivos junto à tomada de decisão e seleção de animais mais eficientes, independente de espécie, raça ou sistema de produção. Seja muito bem-vindo, Bruno. Passa a palavra ao nosso palestrante. Obrigado, Jennifer. Boa tarde a todos. Eu acho que a gente está preparado aqui. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje para fazer essa breve apresentação para a Semazoot. Uma excelente oportunidade de voltar a ter contato com os zootecnistas aí do Brasil. E espero que vocês possam aproveitar a essência desses slides aqui, dessa discussão. Eu vou começar a compartilhar a minha tela, Jennifer. Você pode me informar se as pessoas estão conseguindo ver a minha tela? Oi, Bruno. Eu vou estar olhando aqui para você, te auxiliando nisso, tá? Joia. Pode começar a compartilhar aqui que a gente recebe. Só um segundo. Aqui, recebemos. Pode colocar nos slides. Isso. Boa palestra, Bruno. Legal, obrigado. Então, pessoal, o que a gente vai conversar hoje é um pouquinho sobre melhoramento genético de ovinos. Nós vamos falar sobre os princípios básicos, tá, do planejamento, da implementação e como se conduzir, como esses programas são conduzidos em diferentes realidades. Então, a nossa ideia é fazer uma introdução breve, né, colocar a visão e o contexto em que a produção de ovinos é administrada de uma perspectiva de melhoramento genético, né, falar a respeito do programa de melhoramento genético de ovinos aqui da Nova Zelândia, como que ele funciona, que estado que ele está, né, nós também vamos conversar um pouquinho a respeito de como que esses programas se combinam com cadeias produtivas, né, de ovinos. E eu achei muito interessante o que o Zadra estava falando antes, né, na palestra anterior, onde ele mencionou muito a questão do uso de DEPs, onde ele mencionou muito a questão dos cruzamentos e que você tem acesso no mundo dos bovinos, você tem acesso a esses produtos. Nos ovinos, funciona um pouco diferente. Os princípios poderiam ser parecidos, mas a prática, a logística disso é um pouco diferente. Então, nós também vamos tocar no assunto de como que se mantém esses programas são mantidos e como que eles funcionam. E aí nós vamos concluir com alguns dos pensamentos, algumas das ideias nessa área para o futuro, né? Então, com relação o que é melhoramento, né? É importante que todo mundo tenha o claro entendimento que melhoramento genético não é pura e unicamente sêmen, ou embrião, ou raça. Melhoramento genético vai muito além disso. Sêmen, embrião e raça são ferramentas que nós temos para difundir melhoramento genético, mas um melhoramento genético em si,
ele envolve muito planejamento, ele envolve muito cálculo, ele envolve estratégia, ele envolve objetivo, ele envolve algo que é maior do que as ferramentas de melhoramento que, sim, entre elas estão incluídos o sêmen, a raça, o embrião, a inseminação artificial, enfim, essas ferramentas de melhoramento. E também é importante nós sabermos que a real importância da estrutura ao redor do melhoramento genético faz toda a diferença para uma cadeia produtiva inteira. Por exemplo, uma vez que nós mencionamos o exemplo de bovinos de corte, hoje no Brasil, o Brasil é uma potência em termos de bovinocultura de corte. E o melhoramento genético tem uma função muito forte nisso, uma função real. Tanto que ferramentas como cruzamento são utilizados para incrementar a produtividade em áreas onde a nutrição, por exemplo, ela não é priorizada, ela não é possível de ser priorizada. Então, o melhoramento genético ele tem uma função muito grande no desenvolvimento de uma cadeia produtiva. Então, vocês como zootecnistas, amanhã, ou técnicos vão estar trabalhando em negócios, em atividades diversas, seja de ovinocultura, de bovino, de suíno, de aves, e vocês vão saber que o melhoramento é parte daquilo, é uma parte importante de qualquer sistema de produção, e que ele tem que ser entendido de uma maneira um pouco maior do que as ferramentas de melhoramento. Então, qual é a visão? A visão que, pelo menos, eu tenho com a minha experiência nessa área específica, agora sim, de ovinos, é um dia poder falar que nós temos no Brasil uma estrutura organizada, onde os produtores ganham dinheiro, eles têm eficiência produtiva, eles têm lucratividade, e isso é baseado numa produção sustentável. Né? Sustentável no sentido de tem eficiência, respeito, sim, ao meio ambiente, claro, isso é fundamental, isso é simplesmente uma coisa que não tem outra alternativa. Mas também que as pessoas envolvidas estejam realmente envolvidas e contentes e que seja um negócio bom. Um negócio bom significa, quando eu falo com o meu vizinho, quando eu falo com alguém que gosta de carne, quando eu falo com a minha família, eles falam, nossa, que negócio bacana. Isso é fundamental, porque se nós não temos isso, o nosso negócio ele não tem apelo comercial com o consumidor. E isso é muito importante, porque uma vez que o nosso negócio tem, assim, apelo comercial, ele abre portas para exportação, ele abre portas para novos negócios, então isso faz parte da sustentabilidade do negócio. E a cadeia produtiva de ovinos, ela precisa ser integrada. Nós precisamos ter criadores, os produtores em si, os frigoríficos, o mercado, o laticínio, todo mundo tem que estar integrado, todo mundo tem que participar. E a genética e o melhoramento é um componente essencial nisso tudo, assim como são a nutrição, o manejo, a saúde animal. E mais uma vez, como eu já mencionei, essa estrutura de melhoramento ela tem que ser informativa e estratégica. Isso significa o quê? Que uma vez que você tem a informação disponível, a informação no sentido, você precisa, para fazer melhoramento, você precisa de dado. Seus animais precisam ser identificados, você precisa pesar os animais, você precisa ter as anotações de parição, você precisa ter as informações de abate. Isso tudo, em uma fazenda, tem um impacto. Quando você aumenta isso para um número maior de fazendas, para uma região, para um país inteiro, você cria informação que pode ser utilizado para guiar, para direcionar aquela cadeia. Então, é estratégico, sim. O melhoramento, ele é estratégico. E isso se representa nos objetivos de seleção que muitas vezes estão informando a respeito das demandas de mercado. Independente se eu estou produzindo carne, se eu estou produzindo lácteo, fibra, pele, o que seja. Entendeu? O mercado, ele está ali, ele existe, e os nossos objetivos de seleção têm que representar o que aquele mercado está pedindo. E isso promove também integração de negócio, isso promove a aplicação de ciência,
de tecnologia, e mais uma vez, tecnologia ambiental, tecnologia de eficiência de produção, mas também as tecnologias reprodutivas, as tecnologias genômicas e uma série, a IT, né, o TI, tem uma série de tecnologias que se alinham dentro desse processo. Então, agora, se a gente parar e pensar em termos de contexto, o importante é perguntar, é nós nos perguntarmos como técnicos, qual é a proposta de valor da ovinocultura no Brasil? Por que alguém cria ovelha? Por quê? Porque o mercado gosta? Será que o mercado gosta mesmo? Porque é um animal, é uma espécie que se adapta bem às condições do Brasil? Será que essa é a realidade em todo o Brasil? Qual é o diferencial? Né? O que é aquilo que a ovelha traz, que o cordeiro traz, que o carneiro traz para um mercado agropecuário que realmente fala, não, isso aqui se ajusta muito bem. Existe demanda de mercado, as pessoas estão querendo comprar produtos de ovinos? É possível produzir com eficiência de forma sustentável? A cultura no Brasil ou no mercado que o Brasil quer atender é favorável aos produtos de origem ovina? Essas são questões fundamentais que a gente tem que se perguntar e a gente tem que responder. Porque senão a gente começa uma atividade, como nós temos hoje no Brasil, que há muitos anos existe, mas ela demora muito tempo para se estabelecer como uma atividade viável, realmente sustentável. Então, essas perguntas, elas precisam ser respondidas de forma técnica, criteriosa e de forma muito pragmática. E aí nós nos perguntamos, qual é a estrutura que existe para a genética e melhoramento de ovinos no Brasil hoje? Se existe, quem que implementa? Quem que coordena? Quem que mantém esses programas funcionando? Quem que tem a função de fazer isso? Nós temos hoje um exemplo de programa no Brasil, que é o Genecoc da Embrapa, que é administrado pelo Dr. Raimundo Lobo, lá em Sobral. Nós temos outros pesquisadores que participam desse programa, né? O Otávio Rossi, nós temos o pessoal dos caprinos também. E existe, o programa está disponível, mas são pouquíssimas pessoas utilizando o programa de maneira geral, apesar dele estar disponibilizado no Brasil inteiro. E ao longo do tempo nós vamos mencionar esse tópico novamente. Qual é a razão disso? Por que não está? Por que não funciona? Ao longo dos anos, nós já vimos muitos programas de melhoramento genético sendo iniciados e sendo terminados no Brasil. Por quê? Qual é a razão disso? Então, nós temos que entender isso de uma maneira muito séria para a gente poder continuar direcionando, ou iniciar o direcionamento da atividade. E isso é um fato fundamental, porque a gente precisa responder como que o fluxo de melhoramento chega no produtor rural. O Zadra falou, se você precisa de um touro com essas características, para cruzar com uma vaca dessas características, você vai no catálogo, você escolhe o sêmen que você quer através das DEPs. E aí você direciona onde você quer ir. E nos ovinos, como que funciona isso? Será que você indo numa exposição e comprando um carneiro lá, baseado na quantidade de prêmios que ele ganhou, é a direção que é necessária para a estruturação da cadeia produtiva? Né? E como que essa cadeia influencia e direciona esse programa? Como que essa interação acontece ao longo do tempo? Então, esse é um contexto importantíssimo que nós temos que perguntar. E nós, como técnicos, como zootecnistas, que vamos estar atendendo os produtores amanhã, você precisa ter isso, nós precisamos ter isso na nossa cabeça, né? Nós precisamos entender esse contexto para poder estar aconselhando ou fazendo recomendações para aquele produtor. E é isso que faz o diferencial de um bom técnico. É não apenas sabendo a recomendação técnica daquilo, mas sabendo o contexto em que aquela recomendação se aplica. Então, com relação a melhoramento, nós sabemos que, e eu espero que a maioria de vocês já saiba, tenha ideia disso, que o melhoramento utiliza dados dos indivíduos.
tá? Então, para cada animal envolvido no programa ou envolvido num sistema de produção, o ideal é que nós saibamos os seus dados de performance, os pesos, a reprodução, a questão da sanidade, se aquele animal já ficou doente, ou qual tipo de doença que ele já teve, quantas crias ele já teve, quantas crias sobreviveram, qual foram os pesos em diferentes momentos do ano. Nós também precisamos ter a informação do parentesco. Tá? Quem é o pai e quem é a mãe. E uma vez que você sabe quem é o pai e a mãe, você aplica isso ao longo do tempo, você consegue criar uma árvore genealógica, né? Isso é uma função que as associações de raça têm, fazer aquele controle, mas é importante que nós saibamos dissociar que você não precisa necessariamente pertencer a uma raça, ou uma raça pura, ou a uma associação de raça para fazer melhoramento genético. Isso não é verdade. Essa é a situação que o Brasil estabeleceu historicamente. Mas isso não é verdade. Você não precisa pertencer a uma raça, ou a uma associação, ou a um determinado grupo para fazer melhoramento. Você precisa ter disponível as ferramentas e ter os dados disponíveis. Uma outra fonte de dados que é importante são genótipos, né, que são obtidos através da genotipagem ou dos testes de DNA para a seleção genômica. No Brasil, isso não existe para ovinos, mas fora do Brasil, nos países onde a ovinocultura é desenvolvida, estruturada, onde os programas de melhoramento são estabelecidos, isso é disponível. E por que isso? Porque nós precisamos dessas informações para calcular o mérito genético desses animais. Mais uma vez, nós temos raças. E quando nós falamos que uma raça tal é assim, ou a raça B é assado, isso é verdade até um certo ponto, mas dentro daquela raça você tem muitos indivíduos, e você tem uma distribuição da habilidade ou do mérito genético dos indivíduos dentro daquela raça. Então, sim, você tem animais que são muito bons para ganho de peso, ou para frame dentro de uma determinada raça, mas você também tem animais que são muito ruins. Claro que a média entre as raças vai se diferenciar, mas dentro de cada raça você tem os indivíduos. Por isso que DEPs ou EBVs, ou valores genéticos, são extremamente importantes, porque essas DEPs ou EBVs, elas nos possibilitam entender o mérito genético dos animais, aquilo que vai ser transmitido para os filhos, independente do manejo a que este animal foi submetido. Então, isso é extremamente importante. E esse é um diferencial que hoje no Brasil não existe. Né? Hoje, se eu quero comprar um carneiro para usar no meu rebanho, é muito difícil, eu não sei se existe alguém que pode informar isso para você. Então, esse é um ponto muito, muito complexo. E também nós falamos de DEPs e EBVs, mas nós temos também que falar de índices econômicos de seleção, porque o melhoramento ele lida diretamente com o impacto econômico dentro da propriedade, ou em toda uma cadeia. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que selecionar várias características ao mesmo tempo. Esse animal tem que ser bom para peso ou desmame, mas a matriz, quando crescer, ela vai ter que ser boa para fertilidade. E o animal, o filho dela, quando for abatido, vai ter que ser bom em termos de qualidade de carcaça. Então, como que a gente combina todas essas características ao mesmo tempo? A melhor maneira de fazer isso é através de índices econômicos de seleção. E eles têm que ser propriamente determinados. Não é simplesmente, nós vamos colocar 10% nessa característica, 20% naquela ou 30% na outra. Esses índices empíricos existem, eles estão no mercado, mas eles não são a maneira ótima de conduzir esses programas. E aí, uma vez que nós temos essa informação gerada, nós temos os dados, nós temos a estimativa de mérito genético, nós temos os índices econômicos de seleção direcionando a atividade, nós podemos usar essa informação no nível do rebanho e também no nível da cadeia produtiva, para ter estatística do setor, do mercado, para saber quantos animais estão disponíveis, quantos animais estão produzindo, qual é a atividade, qual é a produtividade, qual é a eficiência. Então, o que acontece na Nova Zelândia? Na Nova Zelândia, nós temos um contexto que ele é muito particular. A Nova Zelândia é um país pequeno,
tá? Ela é mais ou menos do tamanho equivalente ao estado de São Paulo ou o estado do Rio Grande do Sul. E na Nova Zelândia, a média do tamanho das propriedades de ovinos e bovinos é de 374 hectares. Essa é a média do país todo. A média dos rebanhos envolve um total de quase 1.200 ovelhas e mais 160 vacas ou bovinos em cada uma dessas propriedades, tá? Não existe uma propriedade que seja só ovelha. As fazendas de ovelha também têm bovinos. As fazendas de bovino de corte também têm ovelhas. Então, essa é a realidade. Mas, em geral, o que nós falamos é que uma fazenda comercial de ovinos na Nova Zelândia, ela precisa ter pelo menos 3.000 ovelhas, tá? Para ela ser sustentável, e mais as vacas, e ela é muito comum aqui na Nova Zelândia, o produtor é quem trabalha na fazenda, tá? É a família que trabalha naquela propriedade e ele se mantém, ele cria os filhos muito bem, e eles têm uma vida muito boa criando ovelha, sendo produtores rurais que trabalham, moram e vivem na fazenda. Então, uma fazenda de 374 hectares, na média, vai ter o pai que trabalha, a mãe que ajuda em algumas áreas administrativas ou em algumas áreas do trabalho, sim, mas o pai é o que está normalmente todo dia indo até fazendo o trabalho diário da fazenda, desde fazer cerca até suplementar os animais quando é necessário, até levar os animais a fazer os manejos, enfim, fazer o planejamento da atividade também e o controle administrativo. Então, e o filho ou a filha que ajudam nas atividades quando tem as práticas normais e normalmente à tarde depois da escola. E os animais na Nova Zelândia, eles permanecem fora não se tem animal fechado ou confinado na Nova Zelândia. Tudo é baseado no sistema de produção a pasto. Então, não existe animal fechado em confinamento. Então, são pouquíssimos os casos. Então, essa é uma das realidades. Né, aqui, então, tem só alguns exemplos dos preços, né, do último ano, né, por quilo de carcaça. Então, $7,43 por quilo de carcaça de cordeiro, $4,83 por quilo de carcaça bovina. Aqui nós temos alguns números, mas o que é mais importante dessa tabela, tem dois aspectos importantes. Um é nós olharmos em 2018 e 2019, qual que foi a média de produção por 100 ovelhas. Vocês estão vendo aqui esse número, deixa eu só marcar melhor para vocês. Vocês vão ver aqui 133. Isso significa que em 2019, ao longo do país inteiro, cada ovelha produziu 1,33 cordeiros, na média do país. Esses cordeiros pesaram, em média, 19,1 quilos de carcaça, né? E essa é a média que gera por ovelha em torno de 21 quilos de cordeiro por cada ovelha no país. Hoje nós temos mais ou menos 27 milhões de ovelhas na Nova Zelândia. E isso é representado por esse gráfico, onde vocês podem ver aqui no eixo X ao longo do tempo. A linha verde é o total de ovelhas, né, o total do rebanho, e a linha preta é a produção de cordeiro. E vocês vão ver que essa linha verde, ela reduz, porque o rebanho neozelandês nos últimos 30 anos foi reduzido drasticamente, por causa da competição com outras atividades, por uma série de razões. Agora, vejam a linha preta que mostra a produtividade, ou a produção. Vocês estão vendo a produção? Vocês estão vendo que ela segue quase que estável? Isso é o resultado do incremento em produtividade. Agora, como que aconteceu isso? Como que teve esse incremento de produtividade? Sim, as técnicas de produção e manejo, elas melhoraram, sim, melhor alimentação, melhores pastagens, melhores vermífugos, melhores vacinas, melhores práticas, mas sobretudo, o programa de melhoramento fez uma base muito sólida para que isso pudesse acontecer. E vocês vão ver isso ao longo da nossa apresentação. Então,
Nós temos na Nova Zelândia, quem administra o programa é o Sheep Improvement Limited. A Limited é uma organização que pertence a todos os produtores do país e é baseado no que a gente chama de levy. Cada animal que é enviado para abate, uma pequena parte, eu acho que são 50 centavos por cordeiro, sai para um fundo e vai para uma instituição que chama Beef and Lamb New Zealand. Essa instituição, ela administra a atividade no país, ela direciona, ela promove, ela faz o marketing, ela direciona a pesquisa e o desenvolvimento, ela faz a extensão e ela produz esse tipo de resultado aqui. Ela gera informação e coordena a atividade. Então, os produtores são os donos, o governo auxilia nisso, porque a função social é muito forte. Então, é assim que funciona, é assim que uma das funções do Beef and Lamb New Zealand é manter o programa de melhoramento genético. E eles fazem isso através desse programa Sheep Improvement Limited. Então, o Sheep Improvement Limited começou há 50 ou 60 anos atrás, e basicamente é representado o foco do programa está baseado nos objetivos de seleção guiados para o mercado de carne e de exportação, sobretudo para a Europa, para a China, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a América, para o Oriente Médio. Então, nós temos um índice maternal, um índice terminal. Então, as ovelhas são selecionadas através do índice materno, e uma parte dessas ovelhas são, então, cruzadas com animais que têm um alto índice terminal. Assim como, é como se fosse um cruzamento dentro de uma mesma raça, ou através de todos os tipos de cruzamento, mas o que guia o cruzamento não é a raça, é o índice. Então, se um animal tem alto índice terminal, ele vai produzir uma série de filhos, que esses filhos vão ser largamente utilizados nos rebanhos maternos. Então, toda a seleção é baseada nos IBVs, né, quase equivalente às DEPs, e existem mais de 30 características, 2 índices primários e 4 subíndices que estão abaixo desses 2 índices. Então, são muitas características para selecionar, e os índices têm uma função crucial nisso. Essas DEPs, ou esses IBVs, são gerados em uma avaliação genômica, né? É um single-step GBLUP, que faz a avaliação genômica e a avaliação tradicional, semanal. Toda semana essa avaliação roda, né, para todos os animais do país, que são o núcleo de seleção. É uma avaliação multirracial, todas as raças são avaliadas juntas, não tem separação por raça. O ano base desses animais é 95, são 1.300 rebanhos envolvidos na avaliação, e hoje essa avaliação roda com mais ou menos 10 milhões de animais toda semana. Então, quem são os atores básicos? Como que esse programa funciona? Nós temos os criadores, né, que produzem os carneiros que vão ser vendidos para os produtores comerciais. Esses criadores mandam as informações para um bureau, que administra, que coordena os dados, né, a coleta e a transmissão dos dados. O CIL é a ferramenta que realiza as avaliações genéticas, né, e que faz a pesquisa associada a isso. Não é uma universidade, é uma organização que faz isso, que se dedica única e exclusivamente a isso, a entregar esse produto para os produtores, né. Os produtores pagam para fazer isso, né, é um valor pequeno, mas ele é pago, assim como os produtores comerciais contribuem com seus animais que são abatidos, uma pequena fração para manter esse sistema funcionando. E essa venda, esse fluxo de carneiros, funciona basicamente com a venda direta na fazenda. Os produtores vão até os criadores, né, que já são conhecidos, e eles vão selecionar os animais que eles querem comprar, baseado nas listas que apresentam os IBVs, mas também observando os animais, ou nas fazendas maiores, mais tecnificadas, os produtores não vão até a fazenda, eles simplesmente encomendam os animais, esses animais são selecionados pelo criador e chegam na propriedade. Mas as listas é o que determina, eu quero esse animal baseado nos valores genéticos. Então, tudo isso se baseia nessa equação básica, que nesse ponto eu imagino que muitos de vocês já viram isso, né? Eu vi que isso foi apresentado.
Fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente. O que as avaliações genéticas fazem? Elas determinam o G. E para isso elas precisam dos dados, né, dos dados de produção do fenótipo, do parentesco, né, ou do DNA e da bioinformática para realizar essas avaliações genéticas. E aí esse fluxo de informação chega, ele é transmitido do banco de dados ou da genética, do motor, né, da engenhoca que faz essas avaliações, e que é transmitido de volta para o produtor ou para o criador, e então causa esse aumento na produtividade. E isso, então, funciona mais ou menos dessa maneira. No rebanho, essa informação é captada, é transmitida através de uma plataforma, chega numa base de dados que cria a informação, retorna para a ferramenta e, então, chega no mercado. E aqui nós temos só um exemplo de como essas listas são apresentadas para os produtores. Basicamente, nós temos os animais, né, que são aqui, esse ID é a lista dos animais, e aí nós temos os diferentes índices. Nesse caso, vocês podem ver que o NZMW, que é o materno, o animal com maior índice, tem 4.763 dólares. Isso são cents de dólar. Então, significa que para cada filho nascido desse reprodutor, ele vai agregar 47,6 dólares. Então, cada filho que aquele reprodutor faz nascer, agrega para o produtor, porque os filhos dele vão reproduzir melhor, vão ganhar mais peso, vão ter mais qualidade de carcaça, agrega 47 dólares. Então, isso não é porque o animal foi mais bem alimentado ou porque o produtor aplicou a vacina. Isso é genética, isso é um mérito genético. Então, é dessa maneira que os animais são selecionados. E aí, essa informação é apresentada de diversas maneiras, né? Então, aqui nós temos um ranking, né? Então, para o NZMW, nós sabemos que o top 5% do rebanho tem um índice médio de 2.600, né? E é assim que essa informação é apresentada, essa informação é pública, qualquer um pode ir lá escolher os animais, identificar os animais que quer comprar, e o preço é baseado nesse valor aqui. Então, qual que é o impacto disso tudo, né? Então, aqui nós temos os gráficos de progresso genético, né, que acontece para o NZMW e aqui para o NZTW. Então, esse é o índice materno e nós podemos ver que a tendência genética no rebanho comercial equivale a 73 centavos por cordeiro nascido por ano. Então, imagina que você tem 35 milhões de cordeiros nascidos e cada cordeiro desse vai agregar, por causa do melhoramento, 73 centavos. Isso dá um impacto de 22 milhões por ano para a atividade. Da mesma maneira, isso acontece com o índice terminal, que dá um impacto de 12 milhões por ano. Então, o impacto anual estimado aqui na Nova Zelândia, só pelo progresso genético, é em torno aí de 30, 35 milhões de dólares por ano, pura exclusivamente vindo dessa função. Então, essa é a realidade da Nova Zelândia, onde a coisa é muito bem estruturada, onde os produtores são muito educados, entendeu? Eles sabem disso, isso tudo veio sendo construído ao longo do tempo. Mas como que a gente pode criar um impacto a partir dessa informação, de dado de informação, em realidades onde isso não existe? Onde onde a atividade não é desenvolvida, onde não existe um Beef and Lamb New Zealand para coordenar tudo isso, onde a associação de raça domina o mercado, ou domina o direcionamento da atividade, e onde esse tipo de clareza não existe essa situação. Isso é possível fazer, e nós estamos fazendo isso em vários locais. E aqui eu tenho uma foto, aqui sou eu fazendo um trabalho no Tanzânia com caprinos e ovinos, aplicando esses princípios. Não da mesma maneira, mas aplicando princípios muito semelhantes. E nós estamos fazendo isso em vários países. Nós fazemos isso na Etiópia, nós fazemos isso em Uganda, nós fazemos isso na Arábia Saudita, na Rússia, em vários locais, porque o princípio é sempre o mesmo. Ele é baseado na coleta e uso apropriado dos dados e da informação.
Então, nós utilizamos ferramentas para lidar com esses dados e coletar esses dados de maneira muito apropriada, né? E nós temos aqui alguns exemplos, né? Na Índia, na Nigéria, na Etiópia, em Uganda, com diferentes espécies, mas sempre com o mesmo princípio. O princípio é sempre o mesmo. Vamos coletar esses dados de uma maneira própria, lidar com esses dados bem e fazer essa informação pública e trazer todo mundo que está envolvido junto com a gente. Então, como que funciona nestes casos? Nós temos, por exemplo, na Etiópia, eles são em vilas. Então, cada vila é um país muito grande, as vilas são muito espalhadas e os rebanhos são muito pequenos. Então, cada casa tem de 5 a 10 animais. Uma vila vai ter em torno de 50 casas. Então, cada vila funciona como um rebanho específico. Quando nós aglomeramos as vilas, nós temos uma região, e aglomerando as regiões, nós temos o país. Então, nós começamos ao nível da casa, coletando a informação do parentesco, quem é a mãe e quem é o pai dos cordeiros que estão nascendo, quais foram os pesos, quantas crias nasceram, quantas morreram, quem foram as crias, né, as vendas, quantos animais foram vendidos, que peso foram vendidos, qual o preço da venda. Nós fazemos isso na vila, então você já tem agora a informação de todo o rebanho, quem são os diferentes donos dos diferentes animais lá dentro. Então você já consegue fazer uma seleção dentro da vila, o intra-rebanho, de quem vão ser os reprodutores ou as matrizes de reposição dos animais. Então, dentro da vila, você já cria um processo de seleção, e uma vez que nós combinamos isso numa região, aí o nosso processo de seleção se torna muito mais eficiente, porque nós temos uma intensidade de seleção maior, porque nós temos mais animais, e nós podemos selecionar os melhores animais numa população maior. E quando nós combinamos tudo isso, nós podemos gerar estatística e informação para o país inteiro. E dessa maneira, acumular um impacto, né? E essa informação toda retorna para casa, né? Para auxiliar na tomada de decisão dentro daquela casa. Então, isso mostra que um programa de melhoramento genético pode ser utilizado não apenas para quem tem um animal puro, que cria um criador, que tem vários animais, e investe um monte de dinheiro comprando matriz reprodutora em sêmen e embrião. Não, você pode fazer isso nesse nível e causar um impacto tão grande quanto. Então, mais uma vez, o entendimento é que nós temos que utilizar a genética, a melhor genética, multiplicar essa melhor genética, usar ferramentas e análise para poder tomar essa decisão, selecionar os melhores e mandar esses melhores para os rebanhos comerciais, que, por sua vez, vão abastecer o mercado, né? Então, existem ferramentas para fazer isso. E também nós temos a oportunidade de vender, de transferir esses animais para um mercado de animais vivos, para um mercado de matrizes e reprodutores, e fechar esse ciclo de uma outra maneira, né? Então, uma das ferramentas que nós utilizamos para fazer isso é a nossa ferramenta chamada D-Trail, e essa ferramenta nós temos aplicados em vários países, e é simplesmente uma ferramenta de integração de dados, coleta dados e análise desse tipo de dado. Então, é muito importante que essas cadeias, que esses grupos estabeleçam uma coordenação, né? Como que você faz isso acontecer? Tem que ter coordenação, tem que ter liderança, nós precisamos ter uma estrutura de financiamento, né? Onde a genética, ela dá sustentação a essas atividades, né? A essas iniciativas, e nós temos que executar isso. Então, nós precisamos definir objetivos de seleção, nós precisamos, né, ter essa avaliação genética estruturada, e elas podem ser simples, né? Nós podemos utilizar a média e multiplicar isso pela herdabilidade para poder dar início a esses processos quando a gente ainda não tem dado suficiente, quando a gente ainda não tem informação de parentesco suficiente. Ela pode ser multirracial, ela pode ser multirregional, mas ela tem que ser estratégica. E nós temos que ter o uso apropriado da tecnologia de reprodução. Nós não podemos usar a inseminação artificial e transferência de embrião para multiplicar animais
única e exclusivamente porque eles venceram uma exposição. Isso não traz melhoramento genético para a atividade. Isso multiplica animais que estão ali participando daquele esquema, mas aquele esquema não é melhoramento. Melhoramento precisa de informação técnica, informação que vai indicar esse animal transmite essa quantidade desta característica para os filhos. Melhoramento é quantitativo. Então, existe, né, uma sequência de atividades para que isso seja feita, né, as características de importância, os critérios de seleção, isso nós temos que determinar tudo isso. Em suma, qual que é o caminho? O caminho é, para vocês que são técnicos, que vão estar sendo técnicos amanhã, entendam isso. Né, assim, se tem uma coisa, uma sequência de eventos que é importante, é essa. Tenham um plano de comprometimento, objetivos claros. Conversem com os produtores, ou com um grupo de produtor, ou com uma associação, ou com uma cooperativa. Você tem que ter um grupo de pessoas querendo fazer a mesma coisa. Desenhem e planejem o programa de melhoramento. Você tem que saber o que você está melhorando, tem que saber quais as características que você vai selecionar, tem que ter uma estrutura para poder fazer isso. Identifique, mensure e controle o rebanho. Tem que ter dado. Sem dado não se faz nada. Esses dados têm que ser consolidados. Então, você precisa de uma plataforma para administrar aqueles dados e gerar a informação que você precisa. Aí é necessária uma avaliação genética. Mais uma vez, o GenCoc está aí, existem outras plataformas de avaliação genética, mas você tem que trabalhar com outros grupos para fazer isso. Mas isso precisa ser feito. Depois nós temos que selecionar os animais com base nas DEPs ou IBVs e índices que essa avaliação genética criou. E depois nós temos que oferecer esses animais para o mercado, né, baseado nisso. Então, essa atividade vai começar a se organizar. Se eu sei quantos animais eu tenho para ofertar, quando esses animais vão estar nascidos, quando esses animais vão ser abatidos, o ganho de peso, eu entendo o peso deles, eu entendo o caminho que eu estou seguindo, eu consigo chegar para um frigorífico e falar, olha, frigorífico, nós temos aqui nessa região tantos animais, o fluxo de abate é dessa maneira. Isso promove integração. Hoje, a gente sabe que existe uma demanda grande pela carne de ovino e pelos produtos de ovino, mas existe uma desagregação da cadeia produtiva. Então, isso limita muito a profissionalização da atividade. Onde que nós temos que chegar? Nisso aqui, tá? Uma estratégia de marketing comercialização que é focada na genética do produtor rural, né? É assim que os animais são comercializados aqui. Então, vocês podem ver a ovelha no pasto, vários cordeiros, e falando aqui, o objetivo desse grupo, desses produtores de carneiro, é atender o produtor rural a aumentar a sua produtividade, né? O programa de melhoramento genético tem que oferecer isso. O produtor de carneiros e reprodutores tem que oferecer isso. Aí nós temos outro aqui. Ele abateu 80% do rebanho dele numa data muito próxima, com 1 quilo de 19,2, que é excelente antes do Natal. Melhor época do ano para venda. Então, ele está falando aqui que ele conseguiu fazer isso através do uso dessa genética, que transmite esse tipo de característica. Então, a realidade aqui é isso, né? Os produtores mostram aqui na Nova Zelândia como os animais deles são criados, né? E essa é a realidade, né? São animais que em várias épocas do ano eles têm que achar o que comer, né, no meio da neve, onde essa é a família que trabalha nessa propriedade. Essa é uma propriedade, um dos criadores, né, que nós trabalhamos com eles têm 7.500 ovelhas, né? Dessas ovelhas, eles têm um rebanho de 2.000, que são o rebanho produtor de reprodutores que eles vendem, né? E aqui, esse é o Don, o pai da família, o dono da fazenda. Aqui é um dos filhos deles, aqui é a mãe, né? A Christie, que toma conta dessa fazenda também. Então, é um típico cenário. E esse aqui são o pessoal contratado para fazer essa atividade específica, que é a identificação dos cordeiros e colocando um elástico nos rabos dos cordeiros. Então, é assim, as pessoas trabalham, põem a mão na massa e fazem a coisa acontecer. Aqui é uma foto do rebanho deles, numa das atividades de tosquia, né?
esses princípios, eles podem ser aplicados em atividades como essa. Essa aqui é uma das fotos de uma das vilas que nós trabalhamos lá na Etiópia. Então, são vacas, ovelhas, cabras, tudo junto, né? E nós executamos essas atividades, todo mundo traz junto. Esse aqui é uma foto dos animais, dos melhores animais dessa vila. Esse aqui, na verdade, acho que é um encontro de vilas. E esse é basicamente o sistema de produção e também aplicando princípios sólidos de genética e melhoramento, né? Essa é a nossa ferramenta, o D-Trail, é uma das telas onde nós administramos as fazendas, não administramos as fazendas, onde nós carregamos os dados. Essa imagem é meio clunky, mas é muito fácil de utilizar, as pessoas usam essa informação, eles conseguem utilizar, mesmo pessoas quase sem educação formal, eles conseguem fazer a utilização disso. Esse é o tipo de informação que nós geramos, né? Então, aqui estão as informações genéticas e de manejo, aqui o rebanho espalhado nas diferentes vilas, né? E aqui as diferentes vilas. Enfim, desculpa. Essa informação é importante, ela é viável. Como conclusão, melhoramento genético é crucial para o desenvolvimento da ovinocultura. Não existe ovinocultura desenvolvida sem melhoramento genético. Os requisitos básicos são a liderança, uma estrutura técnica e de financiamento para poder fazer isso acontecer, mesmo que esse financiamento seja somente entre os produtores. Nós precisamos de dados e informação. E a realidade é que o fluxo dessa informação tem que acontecer e tem que ser feito de uma maneira simples, colaborativa e transparente. Se isso funciona dessa maneira, isso dá certo. E pode ser de baixo custo e extremamente viável. Então, muito obrigado. Eu espero que eu possa ter passado algum tipo de informação útil para vocês e eu estou à disposição para responder as perguntas que houverem. Muito obrigada pela excelente palestra, Bruno. Foi muito agregadora para os nossos participantes. Então, eu vou passar a palavra para a Júlia para que ela realize as perguntas a você. Ok. Boa tarde, Bruno. Muito obrigada pela tua participação. Parabéns pela Boa palestra. A gente teve algumas perguntas aqui, então eu vou te repassar elas. O Pedro Torres pergunta, a ovinocultura no Brasil, ao meu ver, na verdade ele está comentando, né? É bem fragmentada. Então ele pergunta, de onde partir para começar a organizar e integralizar toda a cadeia? Centralizar em uma única associação seria um começo? Poderia ser um começo, mas o Brasil é muito grande, o Brasil é muito diverso, o Brasil é muito dividido em termos de ecossistema, sistema de produção, é muito particular. A minha recomendação é sempre, comece com um grupo, por menor que seja, comece com um grupo pequeno, faça um bom trabalho nesse grupo, na sua região, ou um grupo que você tem acesso, mesmo que sejam em regiões diferentes, e comece por aí, faça bem feito nesse grupo, entendeu? Identifique os seus animais, todo mundo usando o mesmo sistema, todo mundo organizando os dados juntos, entendeu? E esse é um começo que pode ser muito simples, barato de fazer e que pode dar um resultado muito grande. À medida que um grupo faz e dá certo, o grupo vizinho vai fazer e vai dar certo, o outro vai fazer e vai dar certo. Em um determinado ponto, você consegue agregar esses grupos. O grande problema no Brasil é que nós temos um grupo que começa uma coisa e aí aquele grupo não dá apoio ao outro que está fazendo uma coisa separada ou não consegue trabalhar de uma maneira única. E isso cria competição entre os grupos ao invés de criar um trabalho unificado dentro do grupo. Isso é muito sério e isso vem atrasando a atividade há muitos anos. Então, uma das maneiras que eu diria é, ache o grupo de pessoas que pensem da maneira semelhante e queiram fazer a coisa dar certo. Esse é o primeiro passo. Daí que vem aquela liderança que eu mencionei algumas vezes. Certo, é começar de algum lugar, né? Sim. A Leandra pergunta, ela comenta que tu mencionou que alguns animais são genotipados, e qual seria o chip que vocês utilizam aí na Nova Zelândia? Existem diversos tipos de chip. Hoje, a maior parte dos produtores trabalham com
com um chip que é produzido, que é oferecido aqui, é um chip de 8K, né, 8.000 SNPs, e ele é oferecido de forma comercial, então ele traz as características, também traz o parentesco, também traz a consanguinidade, raça, composição racial, mas existem chips de 5K, 8K, 25K, 50K, existe o high density, né, que as pessoas também fazem para genome-wide selection também, mas aí é mais no nível da pesquisa. Mas o chip comercial é o 8K, ou 8K. Esse é o comercial. Custa ao redor de 15 a 20 dólares por animal para ser utilizado. Certo, obrigada. O Eliéder te parabenizou pela palestra e ele comenta que recentemente a Austrália passou por alguns problemas climáticos e que a Nova Zelândia talvez também tenha sofrido. E quando há problemas climáticos que afetam a produção de forragem, qual seria a fonte de alimento alternativa? E se nesses casos o governo dá algum subsídio aos produtores, como é que funciona? Não tem subsídio, não tem... Nova Zelândia e Austrália não tem subsídio, zero. Quando esses eventos climáticos entram, eles são enfrentados aqui na Nova Zelândia, na Austrália, a solução é você mudar o rebanho para outras áreas, né? Você abater o que é possível ser abatido, você reduzir o estoque de animais nas propriedades, e todos os produtores, em geral, porque todo ano você tem uma época de limitação de alimento. Então, aqui os produtores têm isso muito claro, e todo mundo estoca comida, todo mundo maneja o pasto para poder ter esse backup, né? Para poder ter essa estratégia para as épocas de falta de comida. Então, o que acontece é que nos anos ruins, eles entram mais profundos no uso disso, né, dessa comida, e eles eventualmente vão comprar comida fora, compram feno, compram silagem, eventualmente importam um pouco de grão para utilizar. Então, os produtores usam outras estratégias para poder manter os rebanhos. Né? Mas uma das coisas muito interessantes é que hoje os programas de melhoramento, eles estão contando para isso. Então, por exemplo, condição corporal é uma característica inclusa no programa de melhoramento, eficiência alimentar, porque aí você tem outras estratégias para lidar com esses períodos de limitação alimentar. Então, o melhoramento consegue auxiliar os produtores nessa parte de escassez de alimentos, né? Também, com certeza, porque você seleciona, nesse caso, ovelhas que são resistentes, né, o termo que é utilizado aqui, resilient, né, resilient, são animais resilientes às condições ambientais, sejam elas climáticas, ou de oferta de forragem, ou de incidência de doenças, então isso é fundamental. Né? E o melhoramento genético tem um papel enorme nesse sentido. A Priscila está perguntando qual é a principal raça que vocês produzem aí na Nova Zelândia? 50% do rebanho neozelandês é Homney ou Cruzas Homney. O resto é uma mistura de tudo quanto é coisa, e tem muito merino também, algum corriedale, para produção de lã, né, específica produção de lã, mas 50% é Homney ou as cruzas. O resto, os outros 50%, são divididos entre várias raças e seus cruzamentos. O foco é, então, produção de carne mesmo, né? Produção de carne, essa é o principal, e a produção de lã é uma atividade secundária. O Luiz está perguntando qual seria o caminho para convencer o produtor de que animais que ganham as exposições e feiras, aí, como tu comentou, não são necessariamente os melhores geneticamente. Isso no Brasil é bem comum, né? Sim, e o caminho é a educação. O caminho é a educação, não necessariamente... também, claro, isso é uma necessidade do Brasil, educação básica, mas a educação do produtor. Isso precisa vir da liderança da cadeia produtiva. Então, esses grupos de produtores, as cooperativas de produtores, entendeu?
eventualmente, as associações de raça teriam que ter o compromisso moral de fazer esse esclarecimento, né? Então, precisa partir da própria atividade, da liderança dentro da atividade, mostrar que esse é o caminho. E esse ano é um ano que seria uma oportunidade única para fazer isso, porque com o ano de Covid, eu acredito que as exposições não estejam acontecendo, e seria uma oportunidade de fazer isso, né, dos grupos continuarem suas atividades sem as exposições. Eu não estou advocando para acabar com a exposição, não é isso. Estou falando que num ano onde as exposições não podem estar acontecendo, essa seria uma excelente oportunidade para promover atividades associadas a melhoramento, a produtividade, a técnica, entendeu? A eficiência. Isso deveria estar sendo feito. E parte um pouco também dos profissionais, né? Zootecnistas e toda a cadeia. Com certeza. A Sabrina também te parabenizou pela palestra e pergunta quais são as principais características nos programas de seleção aí na Nova Zelândia, se tu poderia dar alguns exemplos, e também a tua opinião de quais são essas características que são mais necessárias. Eficiência reprodutiva, né? A gente aqui chama número de cordeiros nascidos. Essa é uma muito importante. Sobrevivência, né? Número de cordeiros que sobrevivem. Peso ao desmame. Peso de carcaça, que é, né, correlacionado com peso ao desmame. Condição corporal da ovelha. Resistência a parasitas. Essas são as principais características que existem aqui e que deveriam existir em qualquer local. Então, é uma característica reprodutiva, uma característica de crescimento, uma característica de carcaça, né, ou de qualidade de carcaça, por um lado, uma característica de resistência ou robustez, que é a condição corporal, e uma característica importantíssima que é resistência à doença, né? Que nesse caso, resistência a parasitas. Então, isso é extremamente importante. Bruno, essas foram, acredito que a gente conseguiu responder todas as perguntas, acho que não passou nenhuma. Te agradeço mais uma vez pela tua participação, né? Pelo tempo, eu sei que foi corrido para ti, mas agradeço muito. Enfatizo o quanto a tua apresentação e a tua experiência, né, em outros países foi... Nossa, agregou demais para todos os graduandos. Eu falo, acho que em nome dos que nos assistem. E eu passo a palavra se tu quiser fazer as tuas considerações finais. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, né, apresentando um pouquinho dessa experiência, né, do que a gente faz. Meu e-mail foi, se você quiser circular meu e-mail, contato para as pessoas, fiquem à vontade e sempre que preciso pode contar. Qualquer iniciativa que vocês dentro da universidade ou os alunos tenham e que precisem de apoio, de conselho, de orientação, né, me coloco à disposição para isso, né, porque eu tenho todo o interesse em fazer a coisa acontecer aí no Brasil, né, nós temos experiência, nós temos ferramentas para fazer isso acontecer. Então, a gente tem muito interesse de que isso aconteça aí no Brasil. Então, vocês são os profissionais do futuro, saibam que esses recursos estão disponíveis, só precisa de uma certa liderança para fazer isso acontecer. A passos curtos, mas a gente está tentando caminhar aí nesse sentido, né? Isso é importante. Esse evento é uma iniciativa nesse sentido. Então, obrigada mais uma vez. A gente vai fazer um pequeno intervalo de 10 minutos e volta com o encerramento. Obrigada, Bruno. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal.